Donald Trump, Jamil, eu queria trazer uma notícia aqui de estudante brasileiro preso lá nos Estados Unidos. O Jamil vai poder explicar muito melhor para a gente, mas para trazer um pouco do contexto, né? A ICE, que é aquela polícia do Departamento de Imigração, a alfândega dos Estados Unidos, anunciou hoje uma prisão, né? A custódia do Marcelo Gomes, que é um estudante brasileiro de 18 anos, e o anúncio da custódia foi por estar ilegalmente no país. Então, para vocês terem uma ideia, né, gente? O Marcelo, ele foi preso, ele foi detido enquanto ele estava dirigindo para o treino de vôlei dele, num sábado, e isso aconteceu um dia antes da formatura dele do ensino médio. Então, ele ia se formar ali na Milford High School, em Massachusetts, e os agentes do ICE disseram que eles estão em busca, na verdade, do pai desse menino. Então, a prisão do Marcelo, do filho de quem eles estão em busca, ali no ICE, né, seria uma forma de intimidar o pai dele, né, também brasileiro, para se entregar à justiça, não é isso, Jamil? Essa história é inacreditável, é absolutamente inacreditável. O que aconteceu? Sábado, como você citou, Gabi, esse garoto, que tinha acabado de fazer 18 anos e ia se formar no domingo, a formatura dele era no domingo, ele é preso, então, no sábado. Domingo, a formatura, obviamente, se transforma em um ato de protesto, as pessoas, inclusive, saem da formatura e fazem uma caminhada até a prefeitura da cidade, com o apoio, inclusive, da governadora do estado. Obviamente, o tema ganhou uma proporção inacreditável. A Elizabeth Warren, que é a senadora americana, chegou a ser a candidata à presidência, não sei se vocês se lembram, extremamente popular, uma senadora muito séria, foi às redes sociais para condenar o que tinha acontecido com esse brasileiro, com o Marcelo Gomes. E aí o que acontece? Hoje, nesta segunda-feira, o ICE, né, que é as autoridades de imigração dos Estados Unidos, dão uma coletiva de imprensa para falar de uma outra operação também em Massachusetts, uma operação que um mês fez 1.500 presos, 1.500 pessoas presas, claro, são todos criminosos, aquela história toda que a gente já ouviu, muito bem. E aí, na coletiva de imprensa, perguntam para os agentes sobre o caso do brasileiro. E aí a resposta é ainda mais impressionante. Eles dizem o seguinte, que, na verdade, eles estavam atrás do pai do Marcelo Gomes, que não explicaram por quê, não explicaram o motivo, se é só por uma questão de documentos irregulares ou se tem outro motivo, não disseram o motivo, mas, estando procurando o pai, basicamente fizeram uma operação para pegar o carro que estava justamente em nome do pai. E vão lá e fazem, basicamente, uma operação, interrompem, basicamente, a rua, param o carro, e quando eles chegam no carro, estava o filho dirigindo, que já tinha 18 anos. E aí, e essa parte que não fica claro, se foi um erro ou se foi uma emboscada para o pai. Se foi um erro e pegar a pessoa errada, já é grave o suficiente, né? Porque, obviamente, a inteligência ali não funcionou. Uma coisa é o pai, uma outra coisa é só você olhar e você descobre que não é um senhor, é um garoto de 18 anos. Então, para começar... Agora, imagine que foi um erro. Ok, foi um erro. Pegaram a pessoa errada. Mas, mesmo assim, prenderam o garoto porque ele estava, claro, sem documentos. Então, os danos colaterais de uma operação, mas aquela história, né, Chico? Não vão perder a viagem, já que a gente está aqui, a gente já prende esse aqui também. O que por si só já seria gravíssimo. Agora, a outra parte da história poderia ser ainda pior. Pelo seguinte, na coletiva de imprensa que eu assisti hoje, o agente fala o seguinte, ele, no meio da conversa, ele diz assim, por sinal, o pai ainda não se apresentou, não se entregou, dizendo, olha só, ele está mesmo preocupado com o filho dele? Se ele está mesmo preocupado com o filho dele, por que ele não se apresenta à justiça? Gente. Ou seja, a possibilidade de que seja uma isca, né? Na verdade, isso tudo seja uma montagem para, obviamente, o pai se apresentar. Em todos os casos, no caso de ser um erro, ou no caso de ser uma emboscada, isso é um absurdo, absolutamente absurdo, a situação na qual vivem, claro, muitos, e por isso que a comunidade de Milford, a governadora, senadores, etc., o tema passou a ser um tema nacional
por conta, claro, não do brasileiro em si, porque casos como esse poderiam ser de alguém de El Salvador, da Nicarágua, ou de qualquer outro país, mas é o fato do processo violar todo as garantias de Estado de Direito, como a gente tem visto nos últimos meses. Dessa vez foi um brasileiro, mas pode ser de tantos outros países. É tudo impressionante, né, Rodrigo? As circunstâncias ali da prisão, o que eles estão alegando, a possibilidade de estarem atrás do pai, na verdade, medieval, a formatura, né, no dia seguinte, tudo é... Isso é medieval. Você, quer dizer, uma das conquistas da civilização depois da Revolução Francesa e até da independência dos Estados Unidos, né, é que não chegou para todo mundo, mas na teoria a justiça é individualizada. Filho não pode ser responsabilizado pelo que o pai faz e vice-versa. Na época medieval, sim, que o rei prendia o filho e falava: o teu pai tem que vir aqui pagar o imposto, senão eu corto a cabeça do filho. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Então, é uma forma de justiça medieval. E fora isso, o lado triste de um menino que ia se formar. Imagina, a véspera da formatura, ele sábado. Um sábado, estava indo jogar vôlei. Eu fico pensando assim, podia ser filho de qualquer um de nós, ou sobrinho, sei lá. Mas é triste a situação. Então tem o lado humano de tristeza e o lado político de um governo que vai mostrando as garras em todas as áreas. É um negócio impressionante como vai avançando. Ele avança para reconquistar a América do Sul, ele avança contra as pessoas nos Estados Unidos, ele avança apoiando a extrema-direita nessas convenções aí de CEPAC, que eu via de manhã a Andrea Dipp, né, fazendo a narração, a nossa colunista lá da Europa, mostrando como é que eles estão se organizando mundialmente. Hungria, enfim, Alemanha, a extrema-direita, com apoio do Trump. Então ele é um centro de um novo movimento de extrema-direita, como a gente já sabia, mas agora se implantando. A gente vê isso acontecendo, é sempre chocante, né, Chico? Muito chocante. Ô, Jamil, como é que tem sido como é que foi hoje a reação diplomática, Itamaraty, essa parte do governo brasileiro? Já tem alguma medida, algo sendo estudado? Estudado ainda não, porque obviamente o negócio acaba de acontecer, basicamente. Medidas efetivas ainda não, mas obviamente o consulado brasileiro em Boston já tinha sido informado durante o fim de semana. Essa situação, ela não é única para esse brasileiro, tem muitos casos pipocando nessa direção de violações, basicamente, e o que o governo brasileiro tenta saber hoje é se isso é uma violação, vamos dizer assim, individual, aquele caso, ou se está tendo um padrão, e se esse padrão vai ter de ser questionado de uma forma mais ampla, né? Lembrando que, naqueles voos dos deportados, dos brasileiros deportados, aquele primeiro voo foi desastroso, vocês todos se lembram, e depois aqui o governo brasileiro criou uma espécie de grupo de trabalho com os americanos, justamente para lidar com casos como esse. Então, eventualmente, se esse caso ficar evidenciado que, obviamente, é uma violação, que é algo que vai além da normalidade do Estado de Direito, obviamente, o caminho é levar esse caso para um diálogo e tentar estabelecer algum tipo, eu diria, de coordenação. Olha só o que aconteceu também na semana passada, e aí é um caso no qual o consulado avisado conseguiu agir. Um brasileiro foi detido, foi levado para porque isso que acontece inicialmente. As pessoas são levadas para locais desconhecidos. Ou seja, não é informado imediatamente para a família, para quem estiver junto: olha, teu filho está sendo preso, mas ele vai ser levado para este lugar. Não, é só horas depois, na verdade, que as famílias ficam sabendo para onde eles foram levados. E o drama é que muitas vezes são levados para lugares distantes, obviamente, de onde está a família. Mas olha só, neste caso específico, o homem que foi preso, ele estava fazendo diálise, ele estava fazendo um tratamento. E ele precisava fazer a cada 2 dias. Meu Deus. E a família entrou em desespero, porque, claro, não sabiam onde ele estava, as autoridades americanas não sabiam que ele precisava fazer diálise, então ficou, obviamente, uma situação dramática para aquele brasileiro. E aí o consulado foi avisado, o consulado do Brasil em Boston entrou em contato com as autoridades americanas e conseguiram a liberação dessa pessoa específica para fazer o tratamento. E depois voltar, obviamente, para a prisão. Mas, pelo menos, houve esse contato. Eu fico imaginando, e aqueles que não têm ou a família ali perto, ou amigos que saibam da situação, como é que fazem nessa hora? Ou seja, a vulnerabilidade é extrema
dessa situação. Muita gente, perdão aqui só para entrar, eu tenho recebido muita mensagem, mas esse pessoal estava de forma irregular e, portanto, merece, não, calma aí. O crime dessas pessoas foi cruzar a fronteira sem documentos. Só isso. Foi só isso. Mas isso é muito sério. Claro que é sério. Claro que precisa ser. E todo país tem um dever de cuidar das suas fronteiras. Nosso também. Todos os países têm esse dever. Agora, também tem o dever de tratar as pessoas de forma digna. Ou seja, a deportação é um direito que eles têm, sem dúvida nenhuma. Mas de que forma é feita essa deportação? Como é feita a operação? E quantas famílias são absolutamente divididas no momento desse? Então, é muito importante a gente entender que sim, essas pessoas eventualmente cometeram uma irregularidade. Ok, mas não é por isso que que existe autorização para você torturá-las ou para fazer qualquer outro tipo de ação criminosa contra essas pessoas. Então vamos muito... Também recebo muita mensagem dizendo, mas isso é tudo bolsominion que votou e não sei o quê. É independente de quem essa pessoa votou. Isso é irrelevante se ele votou por um partido ou por outro partido. Uma pessoa absolutamente que precisa ter a sua dignidade garantida. É isso, o Jamil tocou no ponto fundamental, né? Direito à dignidade dessas pessoas, né? Independentemente de serem submetidas ali ao processo legal do país. Fundamental, Jamil. Eu quero também trazer aqui, a gente chegou a falar sobre esse assunto com a Heloísa Vilela, mas também sobre Gaza, né? A situação lá tá terrível, a gente continua trazendo atualização a respeito disso, né? A gente tem pouquíssimas distribuições de comida para os palestinos, de ajuda humanitária. E a gente tem um caso também de que houve uma distribuição que acabou em morte, em caos, de fato. As equipes médicas internacionais que estavam ali acompanhando fizeram esse relato. A gente teve cerca de 30 pessoas que morreram ao redor de poucos pontos de distribuição de comida. Então, mais um capítulo, né, do genocídio que a gente traz aqui, desse cerco em Gaza e essa entrada de suprimentos básicos que, como já disse um correspondente da ONU, é uma gota no oceano, né? Então, a gente tem mais de 500 mil de pessoas passando fome em Gaza. Esse é um levantamento da ONU também, de maio, e Israel está usando essa narrativa, justificando, né, que é o Hamas que está causando esse bloqueio, mas no fim das contas é o plano, né, do Netanyahu. Então, o presidente Lula também, a gente trouxe aqui a fala dele, né, ressaltando que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, violações diversas de direito internacional. Aliás, Jamil, vou passar a palavra para você, mas queria convidar as pessoas para assistir em detalhes amanhã, porque eu conversei com uma enfermeira do Médicos Sem Fronteiras que estava lá em Gaza até agora há pouco, voltou faz menos de um mês, a Ruth Barros. Acho importante porque ela viu, né, e ela traz o que ela viu nesse relato amanhã. Mas quero te passar a palavra. Olha, vamos colocar no contexto para tentar entender o que tem acontecido e por que essa intensificação da violência na distribuição de alimentos. O que aconteceu é que nos últimos meses, as agências da ONU, as agências internacionais, tentaram montar um esquema para a distribuição de alimentos e de ajuda humanitária em Gaza. Isso ficou bloqueado por meses, depois entrou conta-gotas, basicamente, no território de Gaza. Depois, quando a negociação entre o Hamas e Israel foi estabelecida, aí sim houve uma entrada maior, mas desde março, Israel, então, bloqueou toda a entrada de novo, voltou tudo a estaca zero, extremamente difícil para fazer qualquer tipo de entrega de alimentos. O que fizeram os americanos e israelenses? Criaram uma agência própria deles, que chama, se eu não me engano, Gaza Foundation, né, de israelenses e americanos, que então iriam distribuir alimentos. E aí começa a confusão. Primeira delas, a União Europeia disse, não, nós não vamos fazer contribuições para essa nova fundação americana e israelense, porque os parâmetros de distribuição de alimentos que vocês, nessa Gaza Foundation, foi criada, não atende as regras humanitárias internacionais. Ponto número 1. Ponto número 2. A Gaza Foundation diz que então iria distribuir alimentos num volume muito limitado
basicamente controlando a quantidade de calorias que cada um teria acesso, ou seja, também uma outra violação. Outro ponto fundamental dessa história, os locais onde isso aconteceria, obviamente, foram locais que deixaram muito a desejar em termos de logística. Tanto assim que no fim de semana a ONU falou, e aí colocou uma declaração pública, a ONU, dizendo que esses locais se transformaram em armadilhas mortíferas. Os locais de distribuição de alimentos, que deveria ser aquele local de esperança, né, Gabi? Aquele local que você vai, basicamente, garantir algum tipo de alimentação para a pessoa e para a família. Esse local se transformou em, a citação exata, em armadilhas mortíferas. E aí, toda a guerra de narrativa, com um lado dizendo que foram os israelenses falando, nós não temos nada a ver com isso. Muito bem, o que faz a ONU hoje, anuncia, portanto, ou pede, basicamente, a criação de uma investigação independente para determinar o que é que aconteceu nesse local. Então, esse é hoje o pedido do Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, pedindo uma investigação internacional para determinar, independente do resultado dessa investigação, o que nós já temos, e isso não é de hoje, é o Tribunal Penal Internacional indiciando Benjamin Netanyahu por usar a fome como arma de guerra. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Tribunal Penal Internacional que indiciou Benjamin Netanyahu e, na época, o seu ministro da Defesa por usar a fome como arma de guerra. Então, insisto, mas isso é uma declaração antissemita, etc. Bom, então vão ter de desmontar o Tribunal Penal Internacional, porque o Tribunal Internacional basicamente chegou a essa conclusão. É um sintoma, acima de tudo, de uma crise extrema, uma crise que é, sem dúvida nenhuma, um crime contra a humanidade, um crime de guerra. Sem dúvida alguma, Jamil. Obrigada pela sua fala. A gente se vê em breve de novo, querido. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Boa noite para vocês todos. Boa noite, Jamil.